Olá novamente, pessoal. Vamos continuar tratando sobre variáveis. Bom, pessoal, vou fazer uma observação para vocês aqui no seguinte. Ah, Quando você cria valores dessa forma, né, não estou manipulando diretamente a variável, esses valores dessa forma chamam-se literais, né? Toda literal no Java, né, ela é, se você coloca com números inteiros, ela é categorizada aqui como número inteiro. Então, toda literal, na verdade, é uma variável do número inteiro, só que é um valor de número inteiro, para falar a verdade, só que ele não está atribuído a uma variável. Então, isso aqui é chamado de literal. Literal, né? Mas o Java trata como um valor do tipo inteiro. O que acontece se eu pegar e colocar o modelo 10.2? Né? Ele vai me dar um erro aqui naturalmente, porque ele vai tratar isso aqui, ó, todo valor que tem parte fracionária, e a parte inteira é separada da parte fracionada por ponto e não por vírgula, aqui dentro da linguagem de programação, toda a parte fracionária ele vai tratar na memória como fosse um tipo double, ou seja, ocupando 64 bits de memória. Então, nesse caso aqui, ele vai me dar um erro, porque eu estou tentando pegar 64 bits de memória com parte fracionada, tentando colocar numa variável inteira que vai me dar, que tem capacidade de receber apenas 32 bits. Né? Então, é como se ele estivesse pegando 64 bits de memória e colocado dentro do espaço que só cabe 32 bits. Ele vai me dar um erro aqui se eu tentar executar essa variável, porque isso aqui ele vai tratar como double. Algumas IDEs já vai reclamar isso aqui para você. Essa IDE não está fazendo isso para mim. Né? Então, eu vou conseguir perceber que quando eu tentar compilar e executar a minha aplicação, tentar executar, ó, ele vai me dar um erro aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele está falando assim, ó, na minha linha 17, que é essa linha aqui, ele não consegue fazer isso aqui, porque ele está tentando pegar um tipo double e jogando dentro do tipo int, porque essa literal é tratada como double, ou seja, na memória, ele é vista como um espaço de 64 bits. Estou tentando pegar 64 bits de espaço e colocar dentro de uma variável que só suporta 32 bits de espaço. Né? E porque ele é tratado do tipo double. Tá, então eu posso colocar ele do tipo float. Se eu colocar do tipo float, o que vai me acontecer? Ele também vai continuar me acusando erro. Float. Ele vai acabar com, mas isso aqui não é uma parte fracionária? Ele não cabe aqui? É aquela mesma lógica que eu expliquei para vocês antes. Float, ele cabe esse intervalo de valores, né? Mas ele é um espaço de 32 bits. Né? Só suporta receber 32 bits. Né? Só que isso aqui é tratado como um double, né? Que é de quanto? 64 bits de memória. É como se eu estivesse pegando 64 bits de memória e colocando um espaço que só cabe 32 bits. E aqui, por último, só espera receber 32 bits de dados. Aqui não está me reclamando, né? Não está fazendo essa pré-compilação em tempo de codificação, né? Mas ele vai me reclamar quando eu peço para executar. Ó. Vai me dar uma mensagem de erro. Tá vendo? Mesma mensagem de erro. Como é que eu faço para fazer isso? Eu tenho duas formas. Eu faço isso aqui, byte, né? Ou byte não, perdão, float, para fazer o processo de, float, para fazer, estou falando assim, converta para float, para depois colocar aqui dentro. Se eu converter, ele vai funcionar, porque a conversão, né, desses valores vai caber lá dentro, ou seja, vai acabar me mostrando o 10.2. Vou pedir se o valor for muito grande, que não vai funcionar. Olha lá, deu 10.2. Agora eu imprimo o valor da variável 1, 10.2. No caso do float, eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer assim também. Ele me permite, coloca 10.2f. F é a representação de float. Então, estou falando, converta para float. Eu sei que isso aqui é um double, já que ele vai tratar essa literal, o Java trata essa literal como double, e converta ela para tipo float, para depois atribuir. Também vai me dar o mesmo resultado. Olha lá, tá? Beleza? Então, essa é as duas formas. Então, só lembrando, qualquer valor inteiro, como é que o Java trata essa literal, por exemplo, 10? Ele trata como um inteiro. Se eu digitar qualquer número, ele vai tratar como um inteiro. Se eu digitar qualquer número com ponto flutuante, ele vai tratar como o quê? Como um tipo double. Se eu colocar qualquer coisa entre aspas, por exemplo, oi, ele vai tratar isso aqui como um tipo chamado string, que não é um tipo primitivo. Se eu tratar isso aqui como aspas simples, por exemplo, só um caractere, O, ele vai tratar isso aqui como char, que é um tipo primitivo, né? Esse tipo aqui, ó, char, né? Qualquer valor dentro desse espaço. Ah, por que ele está mostrando o número aqui?
Bom, e aí eu vou falar disso aqui agora, eu vou falar especificamente do tipo char agora, e outro dia a gente vai falar sobre tipos não primitivos, né? Que, por exemplo, o tipo string é um tipo não primitivo. Né? Vou falar especificamente sobre o char. Então, vou colocar aqui o char. Ó. Vamos lá. Vou apagar. Vou deixar isso aqui. Vou apagar isso aqui só para ficar ter mais informação na tela aqui para mim. Se eu falar que isso aqui é um tipo char, e tentar colocar a letra A aqui, ó. Vamos colocar o número 1, por exemplo. Isso aqui é visto como um caractere, não como um número. Então, se eu pedir para imprimir o valor da variável A, o que vai acontecer? Ele imprimiu o número 1. Ah, professor, e se eu colocar o número 1? Porque aqui ele está falando que recebe qualquer número, dentro desse modelo. Não, vou colocar o número não. Vou colocar o número, será, 35. Tá? Veja que ele não me reclama aqui, né? Se eu pedir para executar, o que ele me mostrou? Hashtag. Mas que lógica é essa? Pessoal, todo caractere eu posso colocar para achar. Posso colocar um número ou posso colocar um caractere entre aspas. Se eu colocar o caractere entre aspas, ele vai imprimir o caractere. Né? Se eu colocar o número, ele vai imprimir outra coisa e eu vou explicar qual a lógica dele para imprimir outra coisa. Eu digitei 8, ó, ele imprimiu 8, mas 8 em caractere. Se eu digitar 8 mesmo sem os caracteres, ó, e pedir para executar, olha o que ele me mostrou. Mostrou um sinal de atribuição. Né? Igual, não é esse aqui, não é isso aqui, não. Tá? Ah, não, desculpa, é esse aqui mesmo. Né? Ele não me mostrou vazio porque 8 eu não tenho simbologia associado a ele. Bom, qual a lógica por trás disso aqui? Todo tipo char espera receber qualquer valor inteiro entre 0 e 65.536. Pessoal, a lógica é o seguinte: não existe regra para você converter número para binário, mas não existe regra para você converter, não existe uma regra matemática para você converter caractere, por exemplo, a letra A para binário. Então, para isso, ele usa uma coisa parecida com tabela ASCII. Eu vou usar a tabela ASCII para mostrar para você isso aqui. Tá? Então, vou abrir aqui uma tela, vou abrir aqui no Google, www.google, Google mesmo, estou testando aqui, né? E vou colocar aqui, ó, tabela ASCII. Ele vai te listar uma tabela ASCII qualquer, pode ser qualquer uma, vou pegar essa primeira aqui, a tabela ASCII, tá? Onde tem, acho que esse aqui não fica muito boa para visualizar, deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu ver aqui, uma mais fácil para visualizar, esse aqui do Wikipedia. Acho que vai ficar mais fácil para visualizar. Não, tá mais fácil. Então, eu vou mostrar aqui para você, ó, porque ele usa essa tabela ASCII para fazer o processo de conversão. Por exemplo, não tem como eu gravar a letra A, letra maiúscula, no disco. Não tem uma regra matemática para converter isso aqui para binário. Então, ele usa essa tabela. Então, o A nessa tabela equivale a isso aqui, e essa sequência binária equivale ao número 65. Então, se eu pedir para mostrar o número, se atribuir o número 65 a ele, ele vai imprimir a letra A. Olha só. Então, se eu colocar aqui, ó, 65, e pedir para imprimir o valor de A1 aqui, ó, ele vai imprimir para mim, ó, a letra A. Ó, tá vendo? Ele imprimiu a letra A, porque a correspondência do 65 decimal em relação a char, ele equivale a esse valor. Né? Se eu colocar, se eu quiser o A minúsculo, vale quanto? O decimal vale 97. Então, se eu colocar o 97 aqui, ó, ele vai fazer isso para mim. Ó. O A minúsculo. E como é que eu faço para imprimir o 97? Você pode fazer um cast aqui, ó. Fala assim, ó, converta para int e depois você imprima. Aí eu posso fazer isso aqui, ó, o mesmo cast que eu fiz de processo de conversão. Ó. Falando assim, ó, pega o caractere, que é o A minúsculo, associa ele, qual é o valor dele na tabela ASCII? É 97. Não é esse o valor que eu quero que imprima. Olha lá. Agora ele vai imprimir o 97, ó. Tá vendo? Então agora ele imprimiu o valor 97. Ou seja, todo o caractere aqui, ó, né? E eu posso fazer a mesma coisa. Posso colocar o A minúsculo aqui, ó, entre parênteses, né? E eu pedir para imprimir o valor A. Ele vai imprimir o A minúsculo, ó. Imprimir o A minúsculo. E se eu quiser converter, qual o valor desse A na tabela ASCII, que é essa tabela aqui, ó. Essa tabela de conversão, que todo sistema utiliza essa tabela de conversão. Né? Eu faço assim, eu quero ver qual o valor associado à tabela ASCII dele. Eu coloco aqui, faço um cat para int.
ele me faz o processo de conversão aqui, ele vai imprimir o 97 para mim. Olha lá, tá vendo? Então, por isso que esse tipo char, ele aceita você atribuir valor inteiro, né? E se você usar aspas simples, eu estou atribuindo diretamente o caractere. Se eu atribuir um valor inteiro, quando eu pedir para manipular, ele vai manipular qual o caractere associado nessa tabela ASCII para esse valor inteiro. Só lembrando, pessoal, por que existe essa tabela ASCII? Porque quando você digita um texto, tudo que você vai gravar, quando você pede para salvar, tudo que vai salvar no HD ou no dispositivo de armazenamento tem que ser um valor binário. E não existe uma regra matemática para você transformar, por exemplo, o arroba para valor binário. Então, se cria uma tabela. A tabela padrão chama-se tabela ASCII. Então, ele está falando assim, um arroba equivale ao número 64 decimal, né? Que equivale a essa, e esse 64 decimal transformado para binário, eu tenho essa sequência de valores binários. Então, se eu pedir para imprimir o 64, se eu atribuir o valor 64 e pedir para imprimir tipo char, aqui, se eu atribuir 64 para cá, e eu pedir para atribuir, para imprimir aqui o valor de A1, né? Ele vai imprimir o arroba, ó. Porque o arroba na tabela equivale ao 64. Ó. E se eu quiser imprimir diretamente o arroba, se eu quiser atribuir diretamente o caractere, eu posso digitar também. Ó. Dá na mesma. Tá vendo? Então, essa variável, tipo char, ela aceita número como o caractere. E ela aceita número justamente por causa disso, porque ele faz a conversão interna para você. Olha, aqui eu coloquei duas aspas, ele está me dando um erro. Duas aspas. Agora eu vou executar. Bom, era isso nessa aula, pessoal, só para deixar isso bem claro. Tá? Então, só resumindo, tá? A sua linguagem Java, quando você digita qualquer, isso aqui é chamado de literal. Então, por exemplo, se você digitar a letra, qualquer número, sei lá, 19, é uma literal, e ele trata essa literal como inteiro. Se você digitar com parte fracionária, então isso aqui ele trata como inteiro, e o inteiro pode ser o quê? Byte, pode ser short, pode ser int, pode ser long, que são os tipos inteiros primitivos que tem lá. Se você digitar com a parte fracionária, a parte inteira e a parte fracionária é separado por ponto, ele trata ele como double. Né? Essa literal é tratada como double. Se você usar aspas simples, né, para um caractere, ele vai tratar isso aqui como char. Né? E se você digitar com aspas duplas, né, qualquer coisa com aspas duplas, por exemplo, ele vai tratar isso aqui como um tipo chamado string, né, que é um tipo não primitivo. Beleza? E aí você tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 10.2, ele vai me dar erro, né? Porque que eu estou tentando atribuir um double a alguém que espera receber um char, que espera receber um valor inteiro. É a mesma coisa se eu pegar e digitar isso aqui, ó, menos 3, vai me dar um erro. Por quê? Porque char não aceita valor número negativo. Se você olhar aqui na sua tabela dele, ele aceita de 0 a 65.525. Ou seja, ele vai me dar um erro, quando eu tentar executar isso aqui. Beleza, pessoal? Então, era isso. E a gente se vê na nossa próxima videoaula. Vou parar aqui,